O melhor supermercado agropecuário da região é a Laboráveis, onde tem mais opção. Um andar inteiro de artigos, calços e traz colher, ferramentas, pesca, camping, produtos de lazer, remédios e vacinas para a sua criação. Só na Laboráveis há variedades em ração. Laboráveis, bem pertinho de você. Drogaria Popular. Precisou de remédio? Você já sabe. O melhor preço e descontos especiais e muitas vantagens só na Drogaria Popular. Fica na Praça Padua Salles, no centro de Amparo. Precisou? Ligue 3808-8333. Drogaria Popular. Todo dia tem novidades nas lojas É Demais. Todos os dias chegam na É Demais produtos direto das fábricas. Todos os dias a É Demais vai atualizando o estoque para atender você sempre mais. E sempre pelos melhores preços. E na É Demais tem formas facilitadas de pagamento. Com o cartão É Demais, você parcela tudo em até 5 vezes sem juros, sem entrada e sem taxas. Mas se preferir, parcele nos cartões Visa e Master em até 10 vezes sem juros. Vai correndo para as lojas É Demais. Borracharia Santa Rita, sob nova direção. Consertos e vendas de pneus, câmaras de ar em geral, carros, motos e caminhões. Reforma de pneus para caminhões. Borracharia Santa Rita, agora com salvamento. Precisou é só ligar. 3808-1863. Avenida Doutor Carlos Burgos, 1351, no centro, em Amparo. Começa agora o programa Semeadores de Fogo. Na apresentação, Pastor Reinaldo e Presbítero Eduardo. Campo para trabalhar, semeadores, o Senhor da grande ceifa vai chegar. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente estamos iniciando o programa Semeadores de Fogo. E eu quero dizer a você que nós estamos felizes por estar fazendo esse trabalho, onde nós levamos a palavra de Deus até o seu lar, onde nós levamos a palavra de Deus até o seu coração, e também nós entoamos louvores ao nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus tem tocado em seu coração. Quero agradecer às cidades vizinhas que tem acompanhado a nossa programação. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Cidade de Serra Negra, de Monte Alegre, aqui mesmo em Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, as demais cidades onde o sinal dessa emissora tem alcançado. Que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês. Eu peço a você que você avise aí o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, o seu irmão, que o programa Semeadores de Fogo já está no ar, né? Nosso programa é levado ao ar aos sábados a partir das 13 horas e também aos domingos às 13h30 pela SRTV, aqui em Amparo, canal número 39. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Quero estar passando aqui também para o pastor Reinaldo. Ele tem aí algo para dizer aí ao teu coração. Uma boa tarde a todos vocês que estão aí assistindo o programa Semeadores de Fogo. Sou o pastor Reinaldo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Galvão Bueno, aqui na cidade de Amparo, onde nós temos os nossos cultos aqui todos os domingos, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Convido vocês para fazer parte dessa escola, para estarmos estudando a palavra de Deus. Nesse trimestre estamos estudando o livro de Daniel. Então venha estudar conosco o livro de Daniel. Também à noite, às 18h30, começa com oração. Nós temos o culto da família. Às quartas-feiras nós temos o culto da palavra profética de Deus para a sua vida. E aos sábados os cultos dos departamentos. E nesse sábado, dia 1º, nós estaremos então com o culto do departamento infantil. Então as nossas crianças estarão aqui cultuando a Deus, estarão tendo a sua oportunidade para estar louvando a Deus e até às vezes falando algo da palavra do Senhor também. Então traga o seu filho, traga o seu filho neste sábado. Para o mês de novembro também, ainda nós temos, no dia 29, nós temos o culto dos homens de fé,
os varões aí estarão louvando a Deus com o seu culto no dia 29, sábado, dia 29 de novembro. E no dia 30 nós temos um culto todo especial ao nosso amigo. E você que é nosso amigo, quero já fazer um convite para você estar conosco então neste domingo, dia 30, no domingo de novembro, dia 30, estar conosco aqui para participar do culto do amigo. Então todos vocês que são nossos amigos estão convidados para estar conosco, para fazer parte de nosso culto aqui, para estar conosco cultuando a Deus no domingo, dia 30. Então venha para fazer parte conosco. Queremos agradecer a Deus pela sua presença aí do outro lado, estar nos assistindo, vocês das cidades vizinhas aqui de Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio da Posse, Olambra, que Deus possa abençoar a todos vocês. E ligue para mais alguém, diga: olha, o programa Semeadores de Fogo já está no ar, então venha fazer parte conosco, porque tenho certeza que nós só trazemos para vocês as bênçãos e as alegrias. Você pode estar então participando conosco, nesses nossos cultos que nós temos, e também participando agora de nossa programação aí do programa Semeadores de Fogo, onde nós teremos louvores e também a ministração da Santa Palavra de Deus. Continue conosco, continue conosco até o final, porque no final nós temos aquela oração toda especial que nós fazemos para vocês. Continue conosco em nossa programação. Agora no programa Semeadores de Fogo, a nossa irmã Vera Lúcia estará louvando a Deus. Eu saúdo a todos que estão nos assistindo nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou o arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que aí do inferno se enfureça, vale estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ver o escolhido perder uma luta inadmissível é inaceitável. O milagre, meu irmão, na sua vida hoje é inevitável. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E
O anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, vale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver o escolhido perder uma luta inadmissível é inaceitável. O milagre, meu irmão, na sua vida hoje é inevitável. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda o inferno se enfureça, vale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver o escolhido perder uma luta inadmissível é inaceitável. O milagre, meu irmão, na sua vida hoje é inevitável. O milagre, meu irmão, na sua vida hoje é inevitável. Estaremos agora passando para vocês a programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na rua Galvão Bueno, 126, no centro de Amparo. Nas segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui a Escola Teológica. Venha aprender a Palavra de Deus todas as segundas-feiras, 19 horas. E nas terças-feiras, 20 horas, nós temos o trabalho aí com os núcleos familiares, onde nós levamos a palavra de Deus até os lares. Isso, e também temos a aula para as professoras que dão aula para as nossas crianças. Na quarta-feira nós temos às 19 horas a mensagem da palavra profética de Deus para a sua vida, às 19 horas. E também temos também o discipulado, onde nós instruímos a palavra de Deus a todos aqueles novos convertidos, aquelas pessoas que querem se batizar, estão aprendendo a palavra de Deus todas as quartas-feiras, 19 horas. E também nas quartas-feiras, às 22 horas, nós temos um programa, um programa de rádio na rádio web, www.radioatlantafm.com.br. Isso, nas quintas-feiras nós temos um trabalho todo especial às 14 horas, nós temos um trabalho especial chamado Tarde da Bênção, onde sempre tem alguém ministrando a palavra de Deus e orando por você, que pode estar passando aí por alguma necessidade e pode estar vindo aqui, que nós estamos prontos a orar por você, e você vai receber também a ministração da palavra de Deus. Logo mais, às 19 horas também nas quintas-feiras, nós temos aqui um encontro com os adolescentes. Então nas quintas-feiras, 19 horas, temos encontro com os adolescentes aqui no templo. Também nas quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um trabalho de oração nos lares, onde nós oramos pelas famílias. Nas sextas-feiras, 19 horas, nós temos o círculo de oração masculino e o círculo de oração feminino. Então você que é homem ou mulher, jovem, você pode estar ingressando conosco todas as sextas-feiras, 19 horas. Temos aí um lugarzinho para você, para os homens e também para as mulheres, no círculo de oração masculino e feminino. E às 22 horas nós temos a nossa vigília, que nós estamos sempre orando pelos missionários na primeira parte, e na segunda parte oramos por salvação de vidas. Então, 22 horas, sexta-feira, a nossa grande vigília. Convido você para estar conosco. Também deixo um convite especial para você que é papai, que é mamãe. No sábado de manhã, às 9 horas, nós temos um trabalho aqui com a consagração das crianças. Você pode trazer o seu filho, ele receberá a palavra de Deus e também será alimentado, Nós damos aí uma refeição para essas crianças.
Também nós temos aí na Rádio Atlanta Web, ao meio-dia, nós temos aí o trabalho, um grande programa de rádio. Rádio Atlanta na web é www.radioatlantafm.com.br. Todos os sábados ao meio-dia. E às 13 horas nós temos aí a programação toda especial do programa Semeadores de Fogo pela SRTV. Isso também, pastor, à noite nós não podemos esquecer, né? No sábado é especial o culto de departamentos, não é? Isso, no primeiro sábado nós temos aí o departamento infantil. Ele está sempre aqui cultuando a Deus. No segundo sábado nós temos o departamento de ensino, estamos ensinando a palavra de Deus. Nos terceiros sábados nós temos as irmãs do círculo de oração, estão aí fazendo culto para o Senhor. Nos quartos sábados é a nossa juventude que está fazendo o seu culto. E quando tem o quinto sábado, nós estamos com os homens de fé, todos os quintos sábados, aqui na rua Galvão Bueno, 126, às 19 horas. E no domingo, já de manhãzinha, nós temos um grande trabalho de oração, onde nós oramos aí pelo avivamento da nossa igreja. Então, às 8 horas da manhã, estamos orando por avivamento. E depois, às 9 horas, nós temos também a Escola Bíblica Dominical, onde eu convido vocês, temos aqui uma classe especializada para a sua idade. Então, não importa, de 0 a 150 anos, nós temos aí uma classe especial que vai ensinar a palavra de Deus para você. E no domingo à tarde, às 13h30, nós voltamos com o programa Semeadores de Fogo na SRTV, canal número 39, aqui em Amparo. Não percam. E à noite, 18 horas e 30 minutos, o culto da família, o culto da palavra de Deus, o culto da mensagem para você que vem para ouvir a palavra de Deus. Então, todos os domingos, 18 horas e 30 minutos, venha fazer parte conosco. E em qualquer esses dias que nós anunciamos para você, você tem a liberdade de estar conosco. Faça parte dessa família. Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Galvão Bueno, a igreja para quem não tem medo de ser feliz. Será um prazer ter você conosco. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Agora no programa Semeadores de Fogo, a nossa irmã Valmira estará louvando ao nosso Deus. Eu saúdo a todos que estão nos assistindo com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Já passou e foi embora, e diante dessas nuvens veja o sol que brilha agora. Filho, por causa de ti eu aquieto os mares, e a potestade detenho nos ares, e pra você eu abro a porta da vitória. Chega de viver assim, fechado em cadeias, se estou contigo vencendo barreiras, não és derrotado, use sua fé. Essa luta foi embora, tome posse da vitória, cante um hino de louvor. Já venceste a disputa, saiba que em meio à luta eu te faço um vencedor. Eu te aprovo nessa prova, glorifique, exalte, louve o meu nome sem parar. Hoje lhe dou autoridade e revisto sua vida de poder, já podes cantar. Também dei um novo cântico, então louve santo, santo, santo é o Senhor.
derrota foi embora. Tome posse da vitória, cante um hino de louvor. Já venceste a disputa, saiba que em meio à luta eu te faço um vencedor. Eu te aprovo nessa prova, glorifique, exalte, louve o meu nome. Sem parar, hoje lhe dou autoridade e revisto sua vida de poder, já pode cantar. Também dei um novo cântico, então louve santo, santo, santo é o Senhor. Quando estava na escuridão das trevas, lamentando o que resta do nada que te sobrou, eu me levantei do trono, fui correndo ao seu encontro, fiz de você vencedor. Por você eu paro o sol, tempestade vira brisa, noite vira dia, eu detenho a lua. A vitória ser sua, é sua, é sua. A vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é tua. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É com grande alegria e um grande privilégio também da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que estou aqui mais uma vez para ministrar a santa palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso Deus eterno por mais essa grande oportunidade que Ele nos tem dado de podermos estar aqui para falarmos algo da parte do Senhor para a sua vida. E você pode abrir comigo na sua Bíblia para acompanhar a leitura, para ver se aquilo que nós estamos lendo, ou mesmo mencionando, está dentro da palavra de Deus ou não. Você pode abrir no livro de Mateus ou Matitiarro, o seu nome hebraico, no capítulo de número 26. Nós vamos ler do versículo 47 até o 51 e também do 69 até o 75, que é o final desse capítulo. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse dia. Vamos ler então, capítulo 26, do livro de Mateus, Matitiarro, seu nome hebraico, capítulo 26, dos versículos 47 até o versículo 50. Nos diz assim: enquanto Yeshua estava falando, Yehudá, ou Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma grande multidão carregando espadas e varas, enviada pelos principais Kohanim, ou sacerdotes, e anciãos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles: o homem que eu beijar é o que vocês querem, prendam-no. Ele foi diretamente a Yeshua, ou Jesus, e disse: Shalom, Rabi, paz, mestre. E o beijou. E Yeshua lhe disse: amigo, faça logo o que veio fazer. Então os homens se aproximaram, agarraram Yeshua e o prenderam. Agora, no versículo de número 69 até o final do capítulo, versículo 75, nos diz assim: Kefa, o Pedro, estava sentado no pátio, quando um serviçal, aproximando-se dele, disse: você também estava com Yeshua na da Galileia. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: este homem estava com Yeshua de Nazaré. Novamente ele negou, jurando: não conheço esse homem. Pouco tempo depois,
Os que estavam por ali chegaram a Quefa e disseram: com certeza você é um deles. Seu sotaque não nega. Desta vez, ao jurar, ele invocou uma maldição sobre si: não conheço o homem. E imediatamente um galo cantou. Então Quefa se lembrou que Yeshua dissera: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amém. Nós vemos nessas passagens 2 situações diferentes. As pessoas costumam somente julgar Judas ou Iscariotes, né? A sua atitude, a sua ação que ele teve quando ele traiu a Jesus. A Bíblia nos diz que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E o profeta Jeremias já havia profetizado sobre isso, que seria esse valor. E ele, então, querendo trair a Jesus, pensando somente no dinheiro, não sei se cria ou não cria ser Jesus, o Messias, o chamado, o escolhido, o ungido, que a Bíblia revela, ou que a Bíblia revelava, que a palavra de Deus revelava, os rolos, né, do Primeiro Testamento, eles revelavam o Messias. Talvez ele não creu. E então ele fez essa negociação com os sacerdotes para vender a Jesus, traindo aquele que por mais ou menos 3 anos e meio caminharam juntos, né? E ele vendo tantos milagres e maravilhas que o Senhor Jesus havia operado, ouvindo também tudo aquilo de novo, ou melhor, de esclarecimento da palavra do Senhor que Jesus trazia, muitas vezes contrariando a tradição dos judeus, porque ele trouxe a verdadeira interpretação da palavra de Deus. E ele então acaba vendendo, planejou, arquitetou um plano. E quando chega aí no sábado, chamado sábado de aleluia, né, onde nós temos aí a crucificação, né, nós relembramos a morte de Cristo. Há um costume que vem com o tempo, né, ele vem sendo esquecido, em que as pessoas costumavam amalhar o Judas, como diziam, né, o dia da malhação, e faziam bonecos e penduravam e ateavam fogo, tacavam pedras, por causa da traição que Judas havia feito com a pessoa de Jesus Cristo. Mas se esquecem muitas vezes, ou não leem, ou não percebem, que na realidade, o próprio livro de Mateus, que traz essa revelação, que traz essa história, melhor dizendo, do fato, do acontecido, daquele que vendeu a Jesus, daquele que traiu a Jesus, certo que ele recebeu algo, e ainda trai com um beijo, né? E nós lemos aqui, Jesus chama ele de amigo, né? Jesus, quando menciona ele, ele diz: amigo, faça logo o que você veio a fazer. Quando Judas chega perto dele, né, sauda a Jesus com a paz e lhe dá um beijo, né? Ele trai Jesus com um beijo. E isso ficou lembrado na memória das pessoas. Mas o próprio Mateus, que escreve o seu evangelho, mais para frente, ele fala também de um outro traidor, que as pessoas se esquecem dele, que foi Pedro, que por 3 vezes negou a Jesus. E veja bem, que ele já havia sido avisado. O Senhor Jesus já havia avisado quando Jesus começa a revelar o plano divino, porque as pessoas não entendem que Judas, ele fez parte desse plano, né? Não deveria ser, mas
ele, pela sua ganância, acabou entrando no plano divino, que era o quê? A morte de Jesus. Lógico, nós lamentamos a morte de uma pessoa tão querida, de uma pessoa tão boa, que passou por esse mundo fazendo bem, multiplicando pães, peixes, saciando fomes, curando os enfermos, ressuscitando mortos. Então era uma pessoa que não era digna de uma morte, e muito menos a morte crucificado, como um bandido, como algo desprezível pela sociedade. Não era, né? Ao nosso ver não era, mas o plano divino era aquele. Jesus precisava morrer por mim e por você. E Judas, pela sua ganância, ele acaba entrando e acaba entregando a Jesus. Mas Pedro não foi diferente. Nós lemos, e você acompanhou talvez na sua Bíblia, você abriu e leu a própria traição. E Pedro, como eu disse, havia sido avisado muito antes até mesmo de Judas, porque Judas ali, alguns momentos antes da traição propriamente dita, Jesus revela quando participaram ali da ceia, ou da instituição da Santa Ceia que Jesus instituiu, logo após a comemoração, né, que eles fizeram da Páscoa. Ele institui a Santa Ceia, e ali naquele momento então, Jesus revela aos 12 que estavam ao seu lado, ele diz: olha, um de vocês vai me trair, é o traidor. E todos começaram ali a se perturbar, momentos antes dessa traição, começaram a se perturbar, dizendo: sou eu, mestre, sou eu. E Judas, então, a impressão que nós temos ao ler a palavra do Senhor, aos relatos, Jesus diz: aquele que molhar o pão no vinho comigo e comer, esse é o traidor. E Judas chega fazendo essa atitude e nos dá a entender que ele molha também o pão e come com Cristo e diz: acaso sou eu? E Jesus olha para ele e diz: você o diz, vai rápido, rápido, faça o que você tem que fazer. E Judas então abandona ali os 12, deixa e vai lá receber dos sacerdotes para trair a Jesus. E pouco tempo depois, quando Jesus vai ao jardim do Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, ele vai orar, e então chegam as pessoas para buscá-lo. Mas Pedro, muito antes, quando ele faz uma revelação, quando Jesus revela o seu futuro e diz: o Filho do Homem vai morrer, vai ter que morrer. E Pedro diz: olha, nunca eu deixarei isso acontecer. E Jesus diz: não, Pedro, veja bem, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E aqui, quando prendem Jesus, Pedro vai atrás para saber o que iria acontecer com Cristo. E ele estava sendo julgado, primeiro pelo Sinédrio, depois ele é levado a Pilatos, o governador da Judéia. E as pessoas começam a reconhecer que Pedro era um daqueles que andavam com Jesus. Talvez, né, pelo modo de falar, como disseram, pelo modo de agir, pelo modo de vestir, pelo modo de proceder, as pessoas conheceram. Talvez alguém tenha visto, lembrado que Pedro estava sempre ao lado, porque Pedro vivia ao lado de Cristo. E ali naquele momento, quando chegam para ele no pátio, e uma mulher vai falando, aproxima-se dele e diz: você também estava com Jesus da Galileia, o Galileu, né? E ele nega perante todos, traindo a Jesus. Sabe por que ele traiu? E creio que até pior ainda do que Judas, o Iscariotes, né? Por quê? Porque Judas ainda tinha um interesse financeiro, né? Judas estava desprovido do amor. Judas estava, né, somente voltado à receita, porque ele era o tesoureiro ali de Cristo.
E ele então só pensava no dinheiro. Quando uma mulher quebra um vaso de alabastro com perfume, com especiarias raras e caras, ele condena a atitude daquela mulher que quebrou e perfumou a Jesus. Ele condena dizendo: olha, isso daí poderia ter sido vendido se desse na minha mão, né? Em vez de quebrar e jogar em Jesus, se desse para mim, eu faria dinheiro, porque vale muito, e daria aos pobres, teria como saciar a fome de muitos pobres. E Jesus naquele momento o condena dizendo: olha, Judas, os pobres sempre haverão, não é isso que vai solucionar o problema. E ela fez algo que vai ser lembrado no futuro, né? Nunca vão esquecer essa atitude dessa mulher que está me perfumando. E sabe por que ela fez isso? Ela fez pela minha morte, porque eles tinham o costume de perfumar os mortos, né? Talvez para amenizar um pouco do cheiro, né? De quando o corpo humano começa a ser desfeito, então o odor é muito terrível, e eles costumavam então perfumar a pessoa, para que até naquele calor, né, que já começava a cheirar mal, enquanto estava ali sendo velado o corpo, então o perfume supria um pouco do cheiro mal. E ela diz: ela fez isso pela minha morte, ela está fazendo isso para uma memória da minha morte, de como vai ser. Então Judas, ele tinha já esse pensamento, mas Pedro foi avisado bem antes: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele nega. Por 3 vezes Pedro nega Jesus, nega, e ainda blasfema, quando pela 3ª vez alguém chega para ele e diz: olha, você é deles, porque a sua fala está te comprometendo, você fala igual a eles, né? Você tem o jeito dele. E nós sabemos que os discípulos, né, eles acabam assumindo um pouco da personalidade do seu líder. Eles acabam imitando muitas vezes o modo de andar, de falar, de se proceder. Isso é natural. Então quando chegaram a Pedro indagando sobre isso, ele com medo nega, dizendo que desconhecia. E sabe o que Jesus disse? Olha, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E ninguém se lembra disso. Talvez muitos nem conheçam, porque não leem a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, e somente ficam julgando, né, a Judas como traidor, ou como principal traidor, poderíamos dizer. Mas Pedro nega, e depois ele vai ter que confessar, porque Judas não teve mais jeito. Ele tira a sua vida, infelizmente, quando ele percebe o erro que ele fez, quando ele percebe que aquelas 30 moedas de prata não fariam a sua felicidade, não trariam a felicidade para ele, que ele tanto aguardava e esperava, e achava que aquilo fosse um dinheiro muito satisfatório para a sua vida. Talvez ele achava que aquelas 30 moedas de prata iria resolver o seu problema. Ele andou aqueles 3 anos e meio com Cristo, e viu que as economias, né, não tinham sobra, e ele, pensando talvez no futuro da sua vida, quis, né, fazer um empreendimento, e esse empreendimento trazendo a traição do seu próprio mestre. Falou: bom, vai acabar, e eu preciso de uma renda, mais cedo ou mais tarde isso acaba, e eu vou ficar de mãos vazias. Então eu vou, precavendo o meu futuro, vou fazer um futuro. Mas quando ele viu a traição, quando ele deve ter percebido ali que Jesus não lhe fala nada, Jesus não lhe condena naquele momento, Jesus, pelo contrário, chama ele de amigo, traz ele para uma realidade que ele não havia percebido. Mesmo andando com Jesus,
o seu pensamento não deixou ele perceber que aquela amizade criou laços. E Jesus então diz: amigo, isso deve ter ferido muito a Judas. E ele então volta aonde estavam os sacerdotes, né? E ali ele quer devolver o dinheiro, e eles dizem: não, nós não podemos pegar isso como oferta, porque isso é preço de sangue. E os sacerdotes sabedores não podiam, a lei não deixava que algum preço de sangue pudesse ser dado como oferta. Se eles não soubessem, tudo bem, mas sabendo eles não poderiam. E então Judas joga para eles aquelas moedas, e ele não se arrepende. Ele tem um grande remorso, nós podemos dizer assim, por ter feito aquilo a Jesus Cristo, o seu amigo, o seu mestre, o seu companheiro, que sempre esteve ao seu lado. E ele então vai e tira a sua própria vida. Pedro também negou. Pedro também fez aquilo que não deveria ser feito. Negou Jesus, e como eu disse, Jesus disse: olha, quem me negar diante dos homens, eu nego também diante de meu Pai que está nos céus. Então, para Pedro foi uma diferença que na sua sentença seria igual. Diferentes modos de erro, mas que a sentença seria a mesma, a destituição do reino de Deus. Mas Pedro, diferente de Judas, não vai tirar a sua vida. A Bíblia diz que quando ele percebe que ele ouve o galo cantar, e lembra-se do que Jesus havia falado há tempos atrás para ele, e ele ouve, depois de ter negado Jesus também, de ter traído a Jesus, traído a confiança do seu amigo, que ele dizia: não, eu não deixarei, eu morro, mas tento impedir a tua morte. Mas naquele momento veio medo sobre ele, e ele nega Jesus também. Por 3 vezes ele trai a Jesus, não só uma, como Judas, mas por 3 vezes Pedro nega. Mas a sua atitude, são atitudes nas nossas vidas que nós precisamos compreender, que às vezes nos levam a caminhos diferentes. E aí então nós vemos que Pedro, quando ouve o galo cantar, vem na sua memória aquilo que Jesus havia dito: olha, Pedro, você está querendo, dizer que vai me livrar, mas você vai me negar. 3 vezes você me negará antes que o galo cante. E aí o galo canta, e a Bíblia diz que então Pedro sai e vai chorar amargamente. E depois a Bíblia nos revela, quando Jesus já havia morto, já estava morto e ressuscitado, a Bíblia nos revela que o primeiro encontro que Jesus teve ali com Pedro, ele então precisa agora confirmar, e por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se ele amava, se havia algum amor dele para com Jesus. E Pedro então confessa, que amava. E verdadeiramente depois nós vemos Pedro no dia de Pentecostes, no dia da festa de Shavuot, a festa das primícias. Nós vemos Pedro ali liderando a mensagem, a pregação do Evangelho, depois de receber o Espírito Santo, depois de ser revestido do Espírito Santo, e falarem em línguas, novas línguas. Pedro é usado ali pelo Espírito Santo para trazer a mensagem. Nós vemos 3.000 almas aceitando a mensagem que ele havia pregado. São atitudes diferentes, os pecados diferentes, mas todos pecaram, erraram o alvo. Pedro errou o alvo, Judas errou o alvo. Não era para ter traído, Pedro não era para ter negado. Mas nós vemos 2 atitudes diferentes nas vidas dessas pessoas que erraram, tanto a de Judas como a de Pedro, atitudes diferentes. Nós percebemos remorso, não arrependimento, porque se ele arrependesse, ele ia chorar, E de Pedro, nós vemos um arrependimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele chora amargamente, copiosamente, Ele vai chorar, arrependido de ter negado a Jesus, de ter falado que não ia deixá-lo, que
e até ele tenta impedir. E Jesus ainda repreende quando ele lança a mão da espada para tentar impedir que Jesus fosse preso. E Jesus diz para ele: não, Pedro, guarda a espada, porque quem usa da espada vai ser ferido com a espada, porque tudo quanto nós fizermos, nós vamos colher. É a lei da semeadura, é a lei, isso é uma lei que o Senhor criou e não se muda. Tudo que nós plantarmos, nós colhemos. Então, Pedro, guarda a espada, porque senão seremos feridos com a espada. Ele tentou, mas depois, dali alguns momentos, alguns minutos após ele ter feito isso, ele passa a negar Jesus. Mas quando o galo canta, ele chora amargamente. E depois ele é grandemente usado pelo Espírito Santo. São atitudes em nossas vidas. E quantas vezes nós negamos a Jesus pelos nossos atos, ações, pelas palavras, né? Mas nós devemos ter a atitude de Pedro. Devemos chorar aos pés de Jesus, porque Ele está sempre pronto a perdoar. Se Judas tivesse feito diferente, eu tenho certeza que haveria perdão para ele também. Mas ele foi, tirou a sua vida, achou que dando cabo da sua vida aqui, estaria resolvido o seu problema. Quantas pessoas fazem esse absurdo, querendo, não achando mais uma saída, dão cabo de sua vida, sendo que nós não somos donos da vida, não podemos tirar também. Se eu não posso doar ou ter a vida por mim próprio, se eu não posso dar a vida, eu não posso tirar a vida, nem do meu semelhante, e nem mesmo a minha própria, porque ela não pertence a mim. A vida pertence a Deus. Foi Deus quem deu a nossa vida na geração, quando nós somos gerados, quando fomos concebidos no útero da nossa mãe, o Senhor nos deu vida. Não foi o pai, não foi a mãe, não foi o contato ali que deu, não foram os elementos usados para a concepção que deram vida, mas foi o Senhor que nos deu vida, e só Ele pode tirar. Então nós precisamos pensar bem na nossa vida. Quantos devem ter negado a Jesus, que estão me ouvindo nesta hora? Tem um momento para que você possa se arrepender, enquanto a vida é esperança. Não pense que tudo está acabado. O Senhor Jesus dá oportunidade, como deu a Pedro, porque ele chorou, e depois ele teve que se reconciliar com Cristo. Você precisa fazer isso. Você que está fora dos caminhos do Senhor, procure alguém que te leve, ou vá até uma igreja. Vá até uma igreja para que você possa receber novamente Jesus no seu coração, abrir o seu coração para Cristo, e você vai ver que vai haver mudança para a sua vida. Aproveite essa oportunidade, e você vai ver que o Senhor Jesus estará como esteve com Pedro, de braços abertos. Para Judas não teve mais solução, porque ele tira a sua vida, talvez até antes de Cristo ter morrido, ele tira a sua vida. Mas para você, a solução, você pode voltar. Você que está afastado, você que deixou o caminho do Senhor, há um momento para você voltar. Não importa o que você fez, Jesus quer te perdoar. Chore nos pés dele, peça perdão e reconcilie a sua vida, para que você possa estar novamente com o Senhor. E assim que o Senhor Jesus fale melhor ao seu coração, e o Espírito Santo possa transformar a sua vida, e você voltar aos pés de Cristo. Atitudes diferentes levam a caminhos diferentes. Reconcilie com Jesus, peça perdão e volte para o Senhor hoje mesmo. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo, você pode estar pedindo oração, você pode estar aí querendo falar conosco como você tem recebido essa programação, ou mesmo se você tem alguma coisa para falar conosco, você pode estar ligando ou mandando uma mensagem de texto. Nós temos aí 4 operadoras para vocês, estaremos passando nesse momento. Você pode se utilizar
da operadora Vivo é o 19 99816 4215. Operadora Vivo 99816 4215. Temos a operadora Claro 19 99360 9369. Claro 99360 9369. Temos também a operadora TIM 19 98173 5681. pela TIM 98173 5681. e pela operadora Oi é o 19 98843 2389. operadora Oi 98843 2389. Então você pode utilizar-se de qualquer um desses telefones que já apareceram aí na tela da sua televisão. Você deve ter anotado e pode nos ligar agora mesmo, que estaremos atendendo você dentro da medida do possível. Estaremos levando o seu pedido de oração até a Arca das Respostas. Todos os dias, todos os cultos estamos orando por vocês. Então vocês podem se aproveitar dessa oportunidade para ligar para nós. Faça isso agora mesmo e continue em nossa programação. Também se você mandar aí a sua mensagem de texto, não esqueça de pôr aí não precisa pôr o endereço, só pôr somente a cidade. Isso, põe a sua cidade para sabermos de onde você está nos assistindo. Agora no programa Semeadores de Fogo estaremos ouvindo nosso irmão William, que estará louvando ao nosso Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi.
Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Que peninha, chegamos ao final de mais um programa Semeadores de Fogo, mas queremos nesse momento fazer uma oração toda especial para você, né, que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo. Nós queremos então fazer essa oração nesse momento. Querido Deus e Pai, mais uma vez nesta grande oportunidade que o Senhor nos tem dado, quero, Senhor, elevar o meu pensamento e também o meu pedido diante do Teu trono, meu Senhor. E quero pedir em favor dessa pessoa que está nos assistindo, que nesse momento, após ouvir essa mensagem, está reconciliando contigo. Tem visto, meu Senhor, que não está andando no caminho correto, que tem, Senhor meu Deus, desviado, afastado dos seus caminhos, mas que nesse momento está reconciliando, sentiu que Tu podes, Senhor, perdoar, quer voltar. Ó Deus e Pai, está voltando nesta hora. Ó Deus, eu peço, perdoa os seus pecados, reescreva o nome no livro da vida, para que ele tenha paz, Senhor, no seu coração, que o Teu Espírito Santo volte a preencher novamente o vazio dessa vida. Ó Deus e Pai de misericórdia, dando graça e vitória a Ele, força e coragem, para que Ele possa trilhar novamente os caminhos santos, os caminhos que o Senhor tem preparado. Querido Deus e Pai, dá-lhe graça, vitória, estenda as mãos, não somente a Ele, mas a todos os familiares. Também quero pedir, Senhor, àqueles que estão enfermos, que o Senhor visite nesta hora. E eu, no Teu nome, Senhor, repreendo toda enfermidade, todo mal, sai dessas vidas. No nome de Jesus Cristo, que a bênção, a paz, a alegria chegue a todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao Senhor por mais esse grande dia e essa oportunidade que Ele nos tem dado. Que o Senhor vos dê uma boa semana de paz, de bênção, de prosperidade na presença do Senhor. Fiquem com Deus, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. E lembre-se, semana que vem estamos de volta no mesmo horário, no mesmo canal. Semeadores, semeadores, ide ao campo para trabalhar. Semeadores, semeadores, o Senhor da grande ceifa vai chegar.